Como é possível que uma mulher suporte em silêncio a violência verbal e a violência física? Por que a mulher sofre calada? Será que você ou alguma mulher que você conhece está sofrendo violência em casa? Como identificar esta violência? Como se prevenir? É o que vamos conversar a partir de agora com a psicanalista Jerusa Duarte. Jerusa, seja muito bem-vinda. Como identificar, Jerusa? Como é que começa essa violência doméstica? Então, a violência doméstica é o abuso que ocorre dentro de casa. Então, o abusador ou a abusadora, ele precisa ter o controle, ele precisa ter o domínio, ele precisa ter o poder sobre a outra pessoa. Muito bem. Vamos falar muito mais sobre isso a partir de agora. Essa é uma entrevista que eu julgo muitíssimo importante. Você que identificar que sofre alguma violência doméstica em casa, vai saber como buscar ajuda. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Que honra ter você conosco nessa entrevista. Muitíssimo importante falar de um assunto que, infelizmente, estampa os jornais, está nos noticiários, no rádio, na televisão, na internet. A violência doméstica. Muitas mulheres perdendo a vida. E é aquela história, né, Jerusa? Começa mal e muitas das vezes a mulher, naquele espírito materno, que acha que o sujeito vai melhorar e que vai mudar, e a mulher acaba perdendo a vida. Que tristeza enorme. E a gente vê isso diversas vezes. Aquele conto, a mulher acredita naquilo, o sujeito, desde o começo, ele já está mal, ele está ruim, ele mal consegue lidar com ele mesmo. E dizer de lidar com uma mulher que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa de amor. Jerusa, o que é violência doméstica? Então, Fernando, a violência doméstica é aquele abuso que ocorre dentro de casa, né? O abusador ou a abusadora, ele precisa ter o controle, precisa manipular, precisa ter o poder sobre a outra pessoa. E ele acontece não só no âmbito entre marido e mulher, ele também pode acontecer entre pais, filhos, sogros, nora, genro, padrasto, madrasta, também casais homoafetivos, mas ocorre principalmente em casais heterossexuais, onde o homem é o abusador e a mulher é que sofre a violência. Pois é, quais são os tipos de violência doméstica, Jerusa? A violência doméstica, ela tem praticamente 5 tipos de violência doméstica. Começa pela violência física, né, que é a mais comum, a que a gente mais conhece, que é o soco, o tapa, o chute. E depois existe também a violência moral, que são os crimes contra a honra, então injúria, calúnia, difamação. Existe também, aqui é interessante, a violência sexual. Porque a gente acredita que a violência sexual ela não pode ocorrer dentro de um relacionamento. E sim, ele pode acontecer sim. Se uma mulher ela não quer ter relações sexuais com o seu parceiro, ela não é obrigada. E isso pode, inclusive, configurar estupro marital. E poucas pessoas sabem disso. Olha. Existe também a violência patrimonial, que é o quebrar objetos pessoais, é o controlar o dinheiro dessa esposa, ou então impedir essa mulher de trabalhar. E existe também a violência psicológica, que ela é mais sutil, ela é mais difícil de ser identificada, porque ela pode ser através de grito, o soco na mesa, aquele olhar que dá medo, mas também pode ser a manipulação, o controle. Então, muitas vezes, por exemplo, a mulher ela quer ir ao shopping com as amigas. E esse marido ele fica perguntando que horas ela vai, que horas ela volta, com quem ela vai. Ele fica ligando o tempo inteiro. E esse tipo de violência ele é difícil de ser identificado porque ele é muito confundido com o amor.
com ciúme, com E tem uma cuidado. tradição também, né, gente? Exatamente. Se nós compararmos hoje os relacionamentos com os relacionamentos da época, né, ao longo da história, a gente vai ver que a gente avançou em muito essa questão da mentalidade, né, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. Sim, Né? sim. A gente avançou muito. O que no passado era considerado, a mulher era bem dizer considerada a propriedade do homem. E esse homem, detentor da propriedade, fazia dela o que bem queria. Exatamente. Então muitas mulheres sofreram durante muitos anos caladas, né? Uma agressividade física, verbal e por aí afora, né? Isso vem do machismo mesmo, né, que existe na nossa sociedade. Só para a gente ter ideia, as mulheres passaram a ter direito ao voto em 1932. As mulheres passaram a poder portar um cartão de crédito sem a necessidade da autorização de seu marido em 1974, não faz 50 anos. Eu me recordo do professor André Santos, que eu nunca mais mantive em contato, inclusive, grande professor, historiador, inclusive locutor de rádio, aqui na região da Grande Florianópolis, ele dando aula de História do Direito na época, e eu assistia às aulas dele, sempre maravilhoso, recordo com muito carinho. O professor dizia que a mulher na época era considerada uma coisa, ela não era considerada um ser humano, ela era considerada um objeto. Muitas vezes um objeto de troca, né, que nós éramos vendidas como um dote, né? Claro, dote, exatamente. Né? Agora, Jerusa, existem sinais de um relacionamento abusivo? Sim. Que sinais são esses? O maior sinal, eu acho que o mais fácil até de identificar, é a perda da identidade. Perda da identidade. Então essa mulher, ela começa a ter mudanças no comportamento dela. Então, por exemplo, ela era uma mulher expansiva, ela era uma mulher divertida e de repente, de uma hora para outra, ela começa a ser mais contida. Ela tinha muitos amigos e aí, de repente, ela começa a andar mais sozinha. Esse é o sinal mais fácil de ser identificado, porque o abusador, ele começa a ter o controle sobre essa mulher. Então, esse sinal é o mais forte. Mas também tem o isolamento. Então, pouco a pouco, esse abusador, ele vai minando os relacionamentos dela. Então, essa tua amiga não gosta de mim, né? A tua família não me aceita. Então, pouco a pouco, ele vai fazendo a cabeça dessa mulher para que ela se afaste cada vez mais de todo mundo. Vai anulando a existência dela. Exatamente. E aqui eu quero fazer um apontamento aqui importante. Porque às vezes a gente acha que essa violência doméstica, ela só é atingida, ela só ocorre em casos realmente de agressão física, soco, chute. Ela tem outras características, como a Jerusa já apontou aqui. Então, o exercício da reflexão é muito importante. Por isso, você, marido, a Jerusa está falando aqui a todo momento e eu estou aqui pensando. Em que medida eu, Fernando, em que medida eu tenho algum dessas atitudes em relação à minha mulher? Mas, Fernando, como assim? É sadio nós refletirmos. É sadio. Faz parte. As coisas mudam. Você, meu amigo, que está nesse momento me acompanhando, de repente aí na casa de seus 70 anos, 80 anos, ou mesmo 50 anos, ou até menos. Porque, lamentavelmente, nós vemos, Jerusa, hoje jovens aí com 20 anos agredindo a namorada, agredindo mulheres, porque aprenderam isso em casa, viram às vezes um pai agressor. Então, o exercício da reflexão, ele é necessário, né, Jerusa? Eu já atendi pacientes que chegavam na clínica com algum outro sintoma, ou uma depressão, ou uma crise de ansiedade, e a gente investigando, a gente percebia que isso vinha da violência que ela sofria, que ela nem sabia que existia. Maridos que, por exemplo, empurravam essa mulher contra a parede, ou davam um beliscão quando ela falava alguma coisa que ele não gostava, davam um puxão de cabelo, e essa mulher não tinha a menor consciência que isso era violência. Por isso, a gente chama a sua atenção, mulher que está nos acompanhando. Saiba identificar que sinais são esses. Isso é muito importante. A gente vai falar aqui sobre o ciclo dessa violência. Mas antes, Jerusa, por que uma mulher aceita viver numa condição como essa?
Cada caso ele é muito particular, né? A gente precisa investigar, né, a criação dessa mulher, tudo. Mas existe muito na psicanálise o padrão de repetição. Muitas coisas que a gente vive na infância, mesmo sendo coisas negativas, a gente acaba repetindo na vida adulta porque é aquilo que é conhecido. Então, mesmo sendo algo negativo, a gente repete na vida adulta. Então, aprendeu aquilo, experienciou aquilo, repete. Então, muitas vezes um pai que era abusador com a mãe, então um pai que era violento com a mãe, um irmão que era violento com ela ou com a própria mãe. Então, a mulher, né, absorve isso. Isso é tão comum na nossa sociedade que a gente acaba passando isso adiante. Né? Pois bem, agora nesse instante, então, nós vamos fazer o seguinte. A Jerusa, olhando para essa câmera que está aqui, Jerusa, eu quero que você converse com a mulher que nos acompanha, porque você vai explicar para ela como é que é o ciclo da violência doméstica. Aonde começa, para que as mulheres consigam identificar. Certo. E aí depois a gente vai ver o que essa mulher pode fazer. Porque é importante também falar sobre isso. Porque tem muitas mulheres que temem fazer alguma coisa, por quê? Porque pode sofrer uma represália em casa. Teu marido agredir e chegar ao ponto de matá-la. Como a gente lamentavelmente vê em alguns casos. Olhando para essa câmera, Jesus, fale com a mulher que está em casa. Então, existem praticamente 3 ciclos. O ciclo da violência funciona em 3 fases. O primeiro é a fase da tensão. Então, essa mulher, ela começa a perceber que esse homem está mais reativo, que ele começa a ficar um pouco mais incomodado, ela se sente pisando em ovos, esse é um termo que eu ouço muito na clínica, pisar em ovos. E aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase da explosão. Então esse homem vem com todas as agressões, todos aqueles tipos, né, de agressões que nós vimos anteriormente. E depois, por último, vem o ciclo da lua de mel. Então, esse é o momento em que esse homem se diz arrependido, que ele diz que nunca mais vai repetir isso novamente, e que ele manda flores, ele compra presentes. E esse é o momento do perigo, porque essa mulher se vê novamente com a esperança de mudança do comportamento desse homem e ela acaba perdoando. Então, se ela estava... O conto da carochinha. Isso. Se ela estava na primeira e na segunda fase, querendo sair desse relacionamento, ela acaba acreditando que esse homem vai mudar e aí perdoa. E aí o ciclo tende a se repetir e o problema é que ele pode se intensificar cada vez mais e colocar essa mulher, a vida dessa mulher em risco. E não somente, né, Jerusa? A vida dos filhos nas situações, né, coloca toda a integridade do lar num risco realmente gigantesco. Jerusa, como é que a violência doméstica ela afeta a saúde mental da mulher? Certo. Ela pode sentir depressão, ansiedade, crises fortes de enxaqueca e ela afeta muito a autoestima também dessa mulher, né? Então ela se sente muitas vezes incapaz de reconstruir a sua vida. Essa mulher, então, muitas das vezes ela não vai sentir vontade de se arrumar, se maquiar, que é próprio das mulheres, né? Nós homens nos arrumamos rapidamente, bota uma calça, uma bermuda, uma sandália, um tênis, estamos prontos. Né? E as mulheres dizem, mas como pode um negócio desse? Sim, então é da mulher se preparar, se maquiar, passar aquele batom, cuidar dos cabelos, enfim, aquela coisa toda, né? Escolher dezenas de roupas. Né? Sim, é da mulher. Quando a mulher não faz isso, tem alguma coisa errada. Tem, normalmente sim. Às vezes até esse homem está minando a autoestima dela. Ele fica falando que ela não é tão bonita assim, que ela não vai conseguir ninguém melhor do que ele, que ela não vai conseguir sair desse relacionamento e reconstruir a vida dela porque nenhum homem vai aturar o que ele atura. Que é uma violência mental também, né? É, violência psicológica. Oprime, né? Sim. Agora, um outro ponto, então, importantíssimo para nós tratarmos aqui. Como se pode ajudar uma mulher que está sofrendo violência doméstica? Porque, veja, eu já recebi casos no rádio de mulheres que vieram me pedir ajuda para uma mulher que elas conheciam que estavam sofrendo violência. Ou seja, não era para elas. É que a mulher, muitas das vezes, tinha a expressão que eu ouvi algumas vezes,
a voz foi roubada. A voz foi roubada, ela não consegue mais ter voz para poder pedir ajuda. Sim. Então ela estava pedindo ajuda para uma outra mulher que estava sofrendo violência doméstica. Então, qual é a recomendação? Como é que essa mulher pode ajudar tanto ela quanto alguma amiga, uma conhecida? Ela pode ajudar essa mulher traçando um plano de segurança. Então, como essa mulher pode sair desse relacionamento ou num caso de emergência? Então, ela vai sair, ela vai levar dinheiro, ela vai levar o cartão de crédito, um cartão de crédito que esse homem não tenha acesso a essa conta bancária. Ela vai sair de carro, ela vai sair de táxi. Então, ela tem filhos, então ela vai levar os filhos também, documentos importantes. Então, ajudar a traçar esse plano de segurança, mostrar para ela que ela pode buscar também ajuda terapêutica, ajuda de um advogado, para que ela possa sair desse relacionamento com um pouco mais de segurança, né? Falar para essa mulher também que existem as delegacias das mulheres, o telefone 180. Então, isso acaba ajudando também, porque muita gente desconhece. Que existem delegacias, né, especializadas para as mulheres. É até bom destacarmos que nós temos aqui na Câmara Municipal de São José a Procuradoria Especial da Mulher, justamente para dar essa atenção e esse encaminhamento para as mulheres. Então as mulheres estão nos acompanhando, oportunidade de estar aqui na Câmara, tem sim essa Procuradoria à disposição para ajudar você. Disque denúncia, temos também, né, Jerusa? 180, né? Tem 180, que é a denúncia para violência contra a mulher mesmo. E também é interessante as pessoas que querem ajudar a praticarem a escuta sem julgamentos. Porque nós temos muito a mania de julgar essas mulheres que estão passando por essa situação que já é tão difícil para elas, né? Então, ouvir, deixar essa mulher falar, porque muitas vezes ela, trazendo tudo para a consciência dela, é a força que ela necessita para conseguir sair com segurança desse relacionamento. Muito bem. Jerusa, não te perguntei alguma coisa que tu gostaria de falar? Não, eu estava em dúvida mesmo sobre essa procuradoria da mulher aqui em São José, né? Eu acho que essa é uma informação muito importante. Eu acho que pode ajudar aí muitas mulheres que estão passando por alguma situação difícil, né, de violência. As mulheres que estão nos acompanhando, que quiserem conversar com você, quiserem uma atenção, como é que elas te encontram? Elas podem me procurar pelo Instagram, Jerusa Psi, tudo junto, Jerusa PSI. Ali eu tenho todos os meus contatos. E hoje você faz um trabalho também voltado para as mulheres que sofrem violência. Sim, o meu foco são mulheres, né? E dentro do meu atendimento com mulheres, então o tema violência doméstica é sempre muito, muito forte, né? É recorrente. É recorrente. É muito difícil uma mulher que chegue na clínica que não tenha passado ou que não passe, né, por um relacionamento abusivo. Jerusa, quero agradecer muitíssimo pela sua vinda aqui, a disponibilidade de estar nos estúdios. A gente poderia ter feito a entrevista remotamente e eu disse, vamos fazer no estúdio. A Jerusa veio de longe, pegou a estrada para estar com a gente aqui. Uma honra te receber. Obrigado por todo o esforço. E é claro, nós temos certeza que essa causa é extremamente nobre. Né? Então, estarmos aqui conversando frente a frente é muito bom. Tenho certeza que nós ajudamos as mulheres que estão nos acompanhando. Obrigado, Jerusa. Esse é o objetivo. Obrigada também, Fernando. Você que nos acompanhou, claro, o nosso muitíssimo obrigado, satisfação enorme estar com você, afinal de contas, eu falo, não me canso e vou sempre buscar cada vez mais, assim como nós buscamos aqui com toda a nossa equipe, trazer a utilidade pública, trazer a informação, aquilo que realmente faz a diferença na sua vida. Contribuir para que você tenha a cada dia mais dignidade, viva bem, em paz e feliz. Muito obrigado. TV Câmara é o Legislativo ainda mais perto de você.